Olá! A nossa apresentação discute um estudo envolvendo alunos do Instituto Federal do Acre, utilizando de forma exploratória e criativa uma ferramenta computacional de produção e mixagem sonora denominada SoundSphere. Sobre o contexto do trabalho. Apesar de todo o avanço tecnológico e computacional existente na criação e na análise musical, boa parte dos recursos ainda explicitam uma separação entre as tecnologias e as técnicas focadas na composição instrumental e os recursos computacionais de processamento digital de sinais e síntese sonora. Tal distinção impacta e compromete o acesso de pessoas que possam se interessar por atividades criativas musicais e não possuam experiência e especialidade em tais áreas artísticas musicais. Uma proposta presente neste contexto foca em evitar panoramas envolvendo a paridade palco-plateia, na qual o palco figura como a parte ativa da produção sonora e musical e a plateia limita-se à recepção passiva de conteúdos musicais. A pesquisa UBIMUS fomenta propostas alternativas para participantes com perfis diversos, com o intuito de desenvolver estratégias de suporte que sejam simultaneamente flexíveis e intuitivas, sem perda da qualidade da experiência musical. A área de pesquisa que desenvolve estudos nos contextos que iremos discutir denomina-se música ubíqua ou UBIMUS. A flexibilidade conceitual das ferramentas UBIMUS tende a garantir uma sustentabilidade técnica e tecnológica, através de metáforas para a ação criativa que não demandam conhecimentos no domínio específico. Neste artigo, apresentamos os resultados de um estudo realizado a partir da disponibilização da ecologia SoundSphere, ou esfera do som, em um ambiente educacional, com a participação de estudantes do nível técnico no Instituto Federal do Acre. Sobre a ferramenta SoundSphere. O projeto SoundSphere iniciou-se em 2015 no Núcleo Amazônico de Pesquisa Musical. SoundSphere pode ser descrito como um sequenciador de dados sonoros. A metáfora que fundamenta seu desenvolvimento técnico sugere o posicionamento da pessoa que realiza a atividade criativa no meio de uma esfera, sendo que os eventos sonoros projetam-se na superfície da própria esfera. A tela do dispositivo representa um painel de mixagem cuja organização temporal associa-se à latitude da esfera e, portanto, situa-se no eixo horizontal. O eixo vertical corresponde às manipulações e ao processamento das amostras sonoras. Deslocar a visualização do eixo vertical para cima ou para baixo permite o acesso a eventos que serão renderizados simultaneamente. SoundSphere possui ainda controles paramétricos, denominados operadores semânticos timbrísticos, e desenvolvidos a partir do protocolo Audealize. A partir de configurações previamente estabelecidas e ajustáveis de acordo com a necessidade do usuário, filtros de frequências sonoras, tais como filtros passa baixa, passa alta, passa banda, passa tudo, note, dentre outros, são associados com correlatos verbais como leve, pesado, quente, frio, brilhante, escuro, pequeno, grande. A seguir, vamos apresentar os materiais utilizados nas tarefas realizadas pelos participantes, o método de observação e a dinâmica dos procedimentos para a coleta de dados. Dos materiais. A sessão experimental contou com a estrutura de 32 computadores equipados com dispositivos audiovisuais e conectados à internet para acessar a SoundSphere. Para coletar os dados dos participantes, utilizou-se o questionário de desempenho CSI-NAP versão 0.7 e o questionário de identificação e perfil socioeconômico ISE-NAP versão 0.5. O CSI-NAP é um instrumento que permite coletar dados objetivos a partir de questões subjetivas acerca do desempenho dos participantes durante as atividades criativas. Os dados são utilizados para avaliar o impacto dos recursos disponíveis na atividade. As categorias propostas para o presente estudo são resultados das seguintes perguntas: o resultado foi bom? O resultado foi original? A atividade foi fácil? Você ficou atento? A atividade foi divertida? A atividade foi produtiva? Foi fácil colaborar? Os participantes respondem às questões dos instrumentos por intermédio de uma escala Likert de valores entre -2 e 2. Dos estímulos sonoros, utilizou-se 76 amostras sonoras, abrangendo sons processados digitalmente, amostras de gravações de sons de instrumentos acústicos musicais, processados no aplicativo Audacity, e sons do cotidiano.
Para minimizar potenciais efeitos de viés no uso das amostras, os sons foram organizados em 2 grupos de 40 amostras para atividade de exploração e 36 amostras para atividade de criação, que serão discutidas a seguir. A duração dos estímulos eram entre 3 e 13 segundos. Para mais detalhes e acesso às amostras sonoras, pode-se acessar a área por meio do endereço em tela. Do perfil dos sujeitos. Participaram do experimento um total de 32 alunos com faixa etária entre 18 e 22 anos. Como destacado no início, participantes eram alunos do curso técnico em informática do Instituto Federal do Acre. Das etapas do experimento. O experimento foi organizado em 3 módulos distintos e sequenciais. Na etapa 1, apresentamos o experimento aos participantes, introduzindo-os de forma sucinta os aspectos relativos à tecnologia musical e o ambiente Soundsphere. Em seguida, solicitamos o preenchimento do questionário perfil socioeconômico. Na etapa 2, a Soundsphere foi utilizada na tarefa denominada Atividade de Exploração. A atividade visa a exploração das possibilidades técnicas e artísticas do protótipo, com os estímulos sonoros e os recursos técnicos. Em seguida, solicitamos aos participantes responderem ao questionário de desempenho. Na etapa 3, novamente com a Soundsphere, avançamos na tarefa denominada Atividade de Criação. A tarefa objetiva é realizar um produto criativo sonoro de própria autoria. Neste módulo, participantes interagiram livremente com os materiais, sem restrição conceitual ou artística. Ao concluir a atividade, eles responderam novamente a um outro questionário de desempenho. A duração do experimento foi de aproximadamente 30 minutos, sendo 13 minutos para a introdução, apresentação e instrução do experimento, 5 minutos para o preenchimento do questionário ISE-NAP, 1 minuto para a atividade de exploração, 5 minutos para o preenchimento do questionário CSI-NAP da etapa 2, 1 minuto para desenvolver a atividade de criação e 5 minutos para a última etapa 3, o preenchimento do questionário CSI-NAP. Dos resultados. Ao analisarmos os resultados da atividade de exploração, observamos que a menor média de avaliação foi relativa ao critério de relevância do produto, seguida pela produtividade da atividade e pela originalidade. A categoria facilidade, inversamente correlacionada ao esforço cognitivo, teve baixo consenso. Em contrapartida, a maior média de avaliação dessa atividade foi relativa à categoria atenção. Nos resultados da atividade de criação, observamos que, diferentemente da atividade de exploração, as maiores médias referem-se à colaboração na atividade e à diversão durante a execução da atividade, seguida por atenção e produtividade. O item correspondente ao inverso do esforço cognitivo, facilidade, também apresentou scores altamente variáveis. Conclusão. A principal característica dos resultados obtidos é a alta variabilidade dos scores. Em contrapartida, parte dos fatores mostram tendências positivas, o nível de atenção e o suporte à colaboração na atividade da exploração, e a diversão e, novamente, o nível de suporte à colaboração na atividade de criação. Houve engajamento efetivo dos participantes durante as atividades. Contudo, não é possível concluir que o nível de esforço cognitivo foi baixo para todos os participantes, apesar de uma leve tendência positiva no fator facilidade. Foi observado que o grau de atenção dos participantes diminui ao longo do experimento. Essa observação é corroborada pela diferença no número de respostas efetivas obtidas na primeira atividade, exploração com N igual a 23, e na segunda, criação com N igual a 18. Possíveis efeitos sobre a duração dos procedimentos. Se analisarmos a diferença entre a duração total das atividades, 30 minutos, e o tempo dedicado ao uso na Soundsphere, 2 minutos, vemos que a maior parte do tempo foi investida nas instruções, na espera entre as atividades e no preenchimento dos formulários. Outro efeito relaciona-se com o objetivo da atividade. Na atividade de exploração, não existe uma exigência de obter resultados criativos. Os sujeitos podem simplesmente explorar diversas opções e concluir sem ter gerado um produto. Já a atividade de criação só se considera satisfatória se o participante fornece um resultado sonoro. Os resultados do presente estudo apontam para a necessidade de ajustes nos procedimentos de coleta de dados, atentando para as particularidades da criatividade musical cotidiana. É necessário estabelecer um protocolo mais rígido que garanta um tempo amplo para a atividade criativa, que seja no mínimo equivalente ao tempo dedicado às outras fases experimentais. É importante atingir um equilíbrio
entre as atividades necessárias para a obtenção dos resultados, incluindo treinamento, instruções e fornecimento de informações, e as atividades-alvo da proposta específica, visando a manutenção do interesse dos participantes. Os próximos estudos experimentais com o projeto Soundsphere apontam nessa direção. Muito obrigado.